Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu sou tutora de biologia e hoje eu vou falar sobre as proteínas. Mas o que são as proteínas? As proteínas, elas são polímeros formados por unidades menores, que são os aminoácidos. E duas outras informações iniciais que vocês também precisam saber. As proteínas, elas são essenciais a todos os seres vivos. E todas as manifestações genéticas são dadas a partir de proteínas também. Tá, agora a gente vai falar dos aminoácidos, né? Porque como as proteínas são formadas de aminoácidos, a gente precisa saber como que o aminoácido funciona. O aminoácido ele é formado principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns podem ter enxofre, mas os quatro elementos que sempre vão estar presentes são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Na fórmula do aminoácido, a gente vai encontrar carboxila, hidrogênio e um grupo radical, esses três ligados a um carbono. E como que você vai diferenciar um aminoácido do outro? O que diferencia um aminoácido do outro é o grupo radical, porque ele é o único variável de todos esses que eu falei, o único que varia é o grupo radical. Então, é isso basicamente sobre os aminoácidos na formação, né? A gente também precisa saber que existem 20 tipos de aminoácidos na natureza e eles são divididos em dois grupos. 12 que são os naturais, que são os que nosso organismo consegue produzir a partir de outros aminoácidos ou de outros glicídios. Então, você tem que lembrar, naturais são os 12, porque 12 natural, você já tem por natureza, entendeu? Então, já tá aí no seu organismo. E os outros 8, que são os essenciais, que esses a gente só consegue a partir da alimentação. Tá. Aí, sabendo disso, a gente vai para a organização das moléculas de proteínas. Como eu disse anteriormente, a molécula de proteína, ela é formada pelos aminoácidos que se ligam. Essas ligações que a gente tem entre os aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas. Quando um aminoácido vai se ligar a outro, acontece uma desidratação, que é o quê? Ele perde uma molécula de água. Então, isso é importante de lembrar. Quando você junta dois aminoácidos, você perde uma molécula de água nisso. Também, sobre essas ligações, você tem que lembrar que só é considerado proteína acima de 50 aminoácidos. Se você tem entre 2 e 49 aminoácidos, você considera um peptídeo, não é uma proteína ainda. E aí, como que funciona? No organismo, quando essas moléculas entram, essa molécula de proteína, ela é um monte de aminoácido ligado. Como que você faz para quebrar esses aminoácidos? Você quebra por meio da hidrolisação, né? Elas são hidrolisadas. E aí, o que seria isso? O seu organismo ele joga água lá e aí vai quebrando esses aminoácidos, certo? Então, e aí depois que você já tem todos os aminoácidos separadinhos, o que acontece? O seu organismo pega esse aminoácido e leva para a célula. E na célula você produz uma nova proteína. Então é basicamente isso. As proteínas, elas se diferem em número, sequência ou tipo de aminoácido. Então é isso que vai diferenciar uma proteína da outra. O número de aminoácidos, a sequência de aminoácidos ou os tipos de aminoácidos. E o responsável por essa diferenciação são as moléculas de DNA de cada ser humano. A estrutura. Então, para falar de estrutura, a gente precisa saber que nós temos 4 estruturas para as proteínas: primária, secundária, terciária e quaternária. Quaternária. Desculpa, errei, eu acho. Tá. E aí você precisa saber que a terciária e a quaternária, elas têm funções específicas e ainda que na terciária, que são as enzimas, então todas as proteínas que estão na sua forma globosa, né, que é a terciária, elas são enzimas. Elas se dividem em duas, que pode ser, deixa eu olhar só porque não, globular e fibrosa. A globular, ela é solúvel em água e ela apresenta grande mobilidade. E a fibrosa, ela não é solúvel em água e ela é rígida. Então, isso aí é um pouquinho importante vocês saberem também.
Tá, então lembra que as terciárias são sempre enzimas e que têm funções específicas. E a quaternária não é enzima, mas também tem função específica. Agora a gente vai para a desnaturação. A desnaturação das proteínas é meio que você desenrolar uma proteína. Então, vamos supor que ela está na sua estrutura terciária. Quando você faz a desnaturação, ela volta para a secundária. Se ela está na secundária, com a desnaturalização, eu falei desnaturalização. Desnaturação. Com a desnaturação, ela volta para a primária. E o que determina isso? O que pode fazer essa mudança? Ou temperatura, ou pH, ou salinidade, ou radiação, tem muitos fatores. Mas é mais importante vocês saberem temperatura, pH, salinidade, né? Esses são os 3 principais. Então, deixando aqui bem teóricozinho, a desnaturação, ela é a mudança da proteína na forma sem alterar sua estrutura primária. Então, mudança da proteína na forma sem alterar a estrutura primária, certo? Tá. E aí agora, nós temos as funções das proteínas. As funções são 8 funções. E aí eu aconselho que vocês anotem, porque eu vou citar e, dar uma pequena explicação só, mas porque é mais de decorar mesmo, não tem muito como, associar isso a alguma coisa. Então, vamos lá. A primeira função é a catalisadora, que é responsável pelas reações metabólicas. A segunda é a estrutural, que, estrutural, sustentação, rigidez. A terceira é de reserva. A quarta é de transporte. A quinta é a de contração. A sexta é a protetora. A sétima é a hormonal. E a oitava é a receptora. Então, isso basicamente, você não precisa saber. Os nomes, eles deixam bem claro qual a função de cada uma, né? É importante lembrar que a receptora são as proteínas que ficam na membrana plasmática. Isso é importante. E aí os outros têm os nomes bem autoexplicativos. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar pro Instagram, sei lá, pra algum lugar. Ou pro WhatsApp, né, que vocês têm meu número. E façam os exercícios do AVA pra vocês testarem o conhecimento de vocês. E é isso. Tem todas as respostas lá também, já. E os exercícios do livro também já estão com as respostas no AVA. E é muito importante que vocês façam, pra vocês verem se vocês aprenderam mesmo, tá? Obrigada, gente.